Hi boys, hi girls, Ryanes, Railsons, Raimundos e oi para vocês que não têm esses nomes, tudo bem? Espero que esteja tudo certo, tudo tranquilo, porque é hora de falarmos de questão do nosso simulado de número 2 de 2019. Uma questão que começa com um pequeno trecho de texto que diz que a Mata Atlântica sempre participou dos destinos, e aliás participou ativamente, dos destinos do que viria a ser esse nosso país, este tal de Brasil. Porque já no seu batismo, entre aspas, esta região já se pôs para trabalhar, já se pôs disponível ao trabalho, porque, por exemplo, Pedro Álvares Cabral, quando ancorou na região que hoje nós conhecemos como Porto Seguro, mandou cortar madeira, falquejar cruz, tudo para rezar missa em terras continentais, destas terras nunca dantes navegadas, segundo o que se diz. E batizou-se a terra com sangue de árvore. No caso, este sangue seria o tal do pau-brasil, né? Então um corante muito importante. E aí deram o nome dessa região, primeiramente, de Veracruz, mas por algum tempo o novo território ficou conhecido assim, até que certos desenvolvimentos econômicos sugerissem um outro nome, mais conveniente, que tem até mais a ver com a ocorrência de pau-brasil neste primeiro momento da nossa história colonial. E aí, a nossa terra em 1503 foi chamada de Brasil pela primeira vez, segundo o que se consta, e claro, tudo por causa da importância do comércio de pau-brasil. Lembrando que esta, entre as muitas madeiras nobres existentes no território brasileiro, ela serve para a produção de corantes avermelhados, então tem uma importância econômica muito grande nesta época aqui, séculos XV e XVI, porque, por exemplo, na Europa, a obtenção da cor avermelhada, de um vermelho mais vivo, não era algo muito fácil. E aí, claro, com a descoberta da árvore do pau-brasil, isso acaba ganhando uma grande importância. Então percebam que existe uma ligação muito forte desde os princípios da nossa história colonial e da nossa história econômica do ponto de vista eurocêntrico entre o uso, a exploração, a extração de recursos naturais e o seu desenvolvimento econômico. Então, de uma certa maneira, isso aqui mostra um pouco o seguinte fato, que o Brasil tem uma espécie de vocação econômica histórica para o uso, para a obtenção, para a extração de recursos do setor primário da economia, sejam eles do extrativismo vegetal, como o do pau-brasil, do extrativismo mineral, como no ciclo da mineração, ou então da agropecuária. Então o Brasil, aliás, nós classificamos muitas vezes a história econômica do Brasil em ciclos. O ciclo da extração de pau-brasil, o ciclo da cana-de-açúcar, o ciclo da mineração, as drogas do sertão, depois o café, o ouro negro do Brasil durante os séculos 19 e 20, e assim por diante. Até hoje, nós temos, por exemplo, na nossa pauta de exportações, a presença das commodities do setor agropecuário e da mineração como produtos importantíssimos. Então, de uma certa maneira, há uma ligação entre essa questão que está apontada no texto e a presença constante dos elementos naturais como parte das nossas riquezas e da geração de riquezas. Portanto, o texto apresenta uma nova abordagem sobre um assunto que já é tratado de forma canônica, de forma comum, consagrada nas ciências e no imaginário social, que seria a agência da natureza, ou seja, a importância, a presença da natureza nos rumos históricos e sociais do Brasil. Até porque esta região de Porto Seguro, caracterizada pela presença de extensas faixas de Mata Atlântica, algo que aliás nós trabalhamos muito no módulo de biosfera principalmente, falando sobre os biomas brasileiros, sendo a Mata Atlântica um destes grandes biomas, né, que anteriormente cobria grande parte do litoral brasileiro, desde o norte do Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte, pelo menos, né, uma área extensa em termos de formação vegetal e, portanto, de biomas, e que, claro, por ser a primeira região, digamos, ocupada do Brasil, as áreas litorâneas, as primeiras áreas ocupadas do Brasil, claro, sempre aí acabaram sendo alvo de intensa exploração econômica. E isso, é claro, acabou, inclusive, fazendo com que a nossa Mata Atlântica tenha hoje uma ocorrência de menos de 10% da formação original, né? Ficando aí bastante confinada a alguns espaços. Então percebam que desde os princípios da nossa história, a natureza aí sempre foi usada como, digamos, matéria-prima para a metrópole portuguesa e depois, no decorrer do tempo, para outros interesses econômicos ligados ao crescimento econômico do Brasil, tá certo? Então eu acho que com isso vocês conseguiram decifrar alguns significados dessa questão e desse texto. Espero que com isso vocês tenham conseguido compreender e, claro, eu espero que vocês continuem nos acompanhando. Abraços a todos e a todas, até mais! Estude.